Jussie Smollett. Em determinado momento, Jussie Smollett estava prestes a se tornar um dos atores gays negros mais visíveis de Hollywood. Como Jamal Lyon em Empire, ele interpretou um músico assumidamente gay em uma dinastia familiar negra, um papel que refletia sua própria realidade e desafiava tabus de longa data na televisão convencional. Smollett não se limitou a interpretar o papel. Em março de 2015, ele se assumiu publicamente durante uma entrevista com Ellen DeGeneres, dizendo: "Não existe armário. Nunca houve um armário em que eu tenha estado. Por um tempo." Smollett se tornou um símbolo de representatividade inovadora. Um homem negro assumidamente gay que liderava um programa de sucesso no horário nobre. Ele cantava, atuava e usava sua plataforma para defender a juventude LGBTQ+, e a justiça racial, especialmente aqueles que vivem na intersecção de ambos. Mas em janeiro de 2019, tudo mudou. Smollett relatou ter sido vítima de um ataque racista e homofóbico em Chicago. Em poucas semanas, a história foi revelada. A polícia o acusou de forjar o incidente. Ele foi preso, indiciado e condenado em 2022 por apresentar um boletim de ocorrência falso. Recebeu 150 dias de prisão, 30 meses de liberdade condicional por crime grave e foi condenado a pagar mais de 145 mil em multas e indenização. Smollett afirma sua inocência até hoje e, em 2023, sua equipe jurídica recorreu da condenação. Em uma reviravolta surpreendente, um tribunal de apelações de Illinois anulou a condenação no início de 2025, citando questões processuais no julgamento original. Hoje, a carreira de Jussie Smollett permanece no limbo. Embora sua presença nas telas tenha diminuído, ele continua a se manifestar sobre questões de justiça e identidade LGBTQ+. Sua história é complexa, inspirando apoio e ceticismo. Mas sua visibilidade antes e depois da polêmica gerou debates que Hollywood há muito tempo resistia. Jeremy Pope. Jeremy Pope é aquilo que Hollywood disse que não poderia existir. Um jovem negro assumidamente gay que prospera no teatro e no cinema sem concessões. Com uma voz que domina os palcos e uma presença que cativa as telas, Pope conquistou um espaço não apenas para si mesmo, mas para todos os atores queer a quem um dia foi dito: espere sua vez. Ele fez história em 2019 como a sexta pessoa a ser indicada a 2 prêmios Tony no mesmo ano por atuações distintas: Choir Boy e Ain't Too Proud. Com apenas 27 anos, Pope não estava apenas colecionando indicações, ele estava quebrando barreiras, e fez isso enquanto se assumia como gay. Em 2020, ele estrelou Hollywood, The Ryan Murphy, um olhar reimaginado para a cidade das bruxas pós-Wu, que ousava perguntar: e se atores negros queer tivessem tido uma chance justa? Na série, Pope interpretou Archie Coleman, um roteirista negro e gay tentando sobreviver em um sistema racista e homofóbico. Não era ficção, era reflexão. Seu single, Feel So Good, tornou-se um hino de amor próprio e alegria queer. Em 2023, ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar por The Inspection, interpretando um jovem gay em Marine Boot Camp, baseado na vida da cineasta Elegance Bratton. Apesar de tudo isso, Pope manteve-se notavelmente pé no chão. Ele fala frequentemente sobre a necessidade de uma representação autêntica, não apenas na tela, mas também atrás das câmeras. Não quero ser a exceção, quero ser o novo normal, disse ele à Variety. Jamie Foxx é um homem de muitas faces. Ator, canta, comediante e vencedor do Oscar. Com uma carreira de mais de 3 décadas, ele cativou o público com sucessos como Ray, 2004, Django Livre, 2012 e Collateral, 2004, recebendo elogios tanto por sua amplitude dramática quanto por seu talento musical. Mas, por mais públicas que sejam suas apresentações, Foxx sempre manteve uma parte de sua vida extremamente privada, seus relacionamentos românticos. Ao longo dos anos, ele foi associado a várias mulheres famosas, incluindo a cantora Christina Milian e a atriz Katie Holmes. No entanto, ele nunca se casou e raramente confirmou relacionamentos duradouros. Isso levou a especulações sobre sua sexualidade, um assunto que Foxx nunca abordou diretamente. Aliás, ele disse certa vez a Oprah que mantém sua vida privada longe dos holofotes para proteger aqueles que ama, especialmente suas filhas. É crucial deixar claro: Jamie Foxx nunca se identificou publicamente como gay.
e não há evidências comprovadas que confirmem que ele seja. O que o traz a esta conversa não é uma acusação, mas uma análise de como a percepção pública opera, especialmente quando um artista negro de sucesso opta pela discrição em vez da divulgação. Em 2023, Fox foi hospitalizado devido a uma complicação médica, o que gerou uma onda de preocupação e reacendeu as discussões sobre o quão pouco o mundo realmente sabe sobre sua vida nos bastidores. Mais tarde, ele se recuperou, agradecendo aos fãs pelo apoio, mas permaneceu caracteristicamente vago sobre os detalhes. O caso de Jamie Foxx ilustra como, em Hollywood, o mistério pode ser tanto uma forma de poder quanto uma fonte de projeção. Seja ele hétero, gay ou simplesmente reservado, a história de Foxx nos mostra a tensão entre fama e autenticidade. Mekhi Phifer alcançou a fama em uma época em que atores negros tinham que ser tudo, carismático, poderoso e, acima de tudo, percebido como heterossexual por uma indústria que temia nuances. De seu papel de destaque em Clockers, de 1995, a sua atuação memorável como Dr. Greg Pratt em Plantão Médico, da NBC, Phifer conquistou seu lugar como um dos atores negros mais lucrativos de Hollywood. Mas a fama veio com um preço, uma exigência de silêncio pessoal em troca de segurança profissional. Ao longo dos anos, Phifer manteve grande parte de sua vida pessoal longe dos olhos do público. Ele foi casado 2 vezes e é pai de 2 filhos. No papel, ele preenche todos os requisitos do típico homem de família de Hollywood. No entanto, discretamente, surgiram discussões sobre outro lado de sua vida, um que ele nunca abordou publicamente. Fontes próximas ao ator mencionaram relacionamentos de longa data com homens fora da indústria cinematográfica, relacionamentos cultivados longe das câmeras e do escrutínio público. É importante ressaltar que Phifer nunca se identificou publicamente como gay ou bissexual, e ele tem todo o direito de definir, ou não, sua identidade em seus próprios termos. O que torna sua história parte desta conversa é como ela reflete a cultura mais ampla de medo e conformismo que existe em Hollywood há décadas. Para homens negros, em particular, ser gay muitas vezes significou ser apagado. Nos últimos anos, Phifer tem se concentrado em projetos independentes, mentoria e filantropia, incluindo o apoio a iniciativas de educação STEM em comunidades carentes. Embora sua presença na grande mídia tenha diminuído, seu impacto não diminuiu. Ele continua sendo uma figura respeitada tanto no entretenimento quanto na advocacia. Independentemente de Mekhi Phifer decidir ou não falar sobre sua verdade pessoal, sua história nos lembra que o silêncio em Hollywood raramente é apenas uma escolha. Muitas vezes, é um escudo. Você acredita que Hollywood ainda pressiona os atores, especialmente os negros, a permanecerem no armário? Ou a indústria realmente mudou? Colman Domingo. Colman Domingo não apenas interpreta personagens, ele os habita. Seja como o ferozmente protetor Ali em Euphoria, o carismático Victor Strand em Fear the Walking Dead, ou seu papel indicado ao Tony em The Scottsboro Boys. Domingo tem consistentemente entregado atuações ricas, cruas e inesquecíveis. Mas, além dos elogios, existe algo igualmente poderoso, sua autenticidade. Domingo é um dos poucos atores negros assumidamente gays de Hollywood, com uma carreira que abrange teatro, cinema e televisão. Nascido na Filadélfia em 1969, iniciou sua carreira no teatro, escrevendo e interpretando obras autobiográficas que abordavam raça, masculinidade e sexualidade, com vulnerabilidade e nuances. Sua descoberta não veio de esconder quem ele era, mas de integrar essa identidade a cada performance. Cada papel, cada história. Em 2005, ele conheceu seu futuro marido, Raoul Akhtanov, por acaso em uma plataforma digital. Os dois se casaram em 2014, e Domingo falou abertamente sobre o relacionamento em entrevistas, celebrando o amor sem precisar sensacionalizar. Para fãs e colegas atores, sua franqueza não é apenas revigorante, é revolucionária. Em uma época em que muitos atores queer negros ainda se sentem pressionados a permanecer no armário em nome da comercialização, a ascensão de Domingo é um lembrete de que talento e verdade podem e devem coexistir. Ele falou abertamente sobre ser um dos únicos homens negros assumidamente gays a liderar grandes projetos de televisão e cinema, destacando tanto o peso quanto a honra dessa responsabilidade. Em 2024,
recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator por Rustin, no qual interpretou o ativista dos direitos civis Bayard Rustin, outro homem negro gay que lutou contra a injustiça enquanto lutava contra a invisibilidade. Foi um momento de ciclo completo para um ator que fez carreira resgatando vozes esquecidas. Keynan Lonsdale. Keynan Lonsdale faz parte de uma nova geração de artistas que se recusam a escolher entre a verdade e o sucesso. Nascida em 1991, filha de pai nigeriano e mãe australiana de ascendência irlandesa, Lonsdale alcançou fama internacional como Wally West, Kid Flash, and The Flash e Legends of Tomorrow. Mas não foi seu papel de super-herói que realmente mudou vidas, mas sim sua decisão de assumir a si mesmo por completo. Em 2017, aos 25 anos, Lonsdale se assumiu publicamente em uma publicação impactante no Instagram, escrevendo: "Eu gosto de garotas e gosto de garotos. Não vou mais usar meias falsas." Foi um momento de vulnerabilidade que repercutiu pelo mundo. Apenas um ano depois, ele estrelou a inovadora comédia romântica adolescente Com Amor, Simon, um dos primeiros filmes de grandes estúdios a centrar um romance adolescente gay. O timing foi poético. Um ator que acabara de reivindicar sua identidade, interpretando um personagem que estava fazendo o mesmo. Mas Lonsdale não parou por aí. Ele usou sua música e moda para desafiar as normas de gênero e sexualidade. Músicas como Kiss the Boy e Rainbow Dragon são hinos ousados de empoderamento queer. E seu estilo, fluido, vibrante e sem remorso, o tornou uma figura constante nos círculos da moda queer. Nos tapetes vermelhos, ele não apenas desfila, ele brilha. Embora se identifique como queer e não binário, Lonsdale expressou que não quer ser enquadrado em rótulos. Para ele, a identidade é amor próprio, expressão criativa e viver sem medo. Ele tem sido sincero sobre os anos que passou escondendo sua verdade, com medo de que se abrir destruísse sua carreira. Em vez disso, aconteceu o oposto. Ele se tornou uma voz para outros que se sentiam invisíveis. Daryl Stevens. Muito antes da visibilidade LGBTQ+, se tornar uma tendência na grande mídia, Daryl Stevens já vivia a verdade nas telas e fora delas. Mais conhecido por seu papel como Noah Nicholson em A Arca de Noé, de 2005 a 2006. Stevens interpretou um homem negro e gay navegando pelo amor, pela mágoa e pela autoestima com sensibilidade e elegância. Numa época em que personagens queer não brancos eram marginalizados ou completamente apagados, Noah foi uma revelação. E Daryl Stevens se tornou um ícone discreto. Stevens começou a atuar no início dos anos 2000, aparecendo em séries como The Bold and the Beautifully Undressed, da MTV. Mas foi Noah's Ark, a primeira série de TV americana centrada em homens negros gays, que mudou sua carreira e o cenário cultural. A série, criada por Patrick Ian Polk, deu aos espectadores negros e queer um espelho que eles nunca tiveram antes. Noah não era um estereótipo. Ele era de fala mansa, romântica, cheio de falhas e real. Stevens o deu vida com uma sutileza que fez o público se apaixonar. Assumidamente gay na vida real, Stevens escolheu viver autenticamente desde o início. Mas essa escolha teve um custo. Em entrevistas, ele compartilhou abertamente como sua visibilidade como ator negro e gay o levou a obstáculos na carreira. "Eu era visto como gay demais para papéis heterossexuais e negro demais para outros", comentou certa vez. Mas, em vez de recuar, ele expandiu o assunto. Stevens também é escritor e palestrante. Seu romance Shortcomings, de 2011, e seu livro de memórias Required Reading, de 2015, exploram identidade, desejo e autoaceitação em prosa brutalmente honesta. Por meio de suas palavras e papéis, ele permanece um farol para aqueles que buscam a si mesmos em histórias muitas vezes não contadas. Hoje, Daryl Stevens continua atuando, escrevendo e orientando, sempre com propósito e compaixão. Ele pode não dominar as manchetes, mas sua influência moldou discretamente uma geração de contadores de histórias e espectadores queer. Trevante Rhodes. Trevante Rhodes capturou a atenção do mundo com apenas uma palavra. Como a versão adulta de Queer em Moonlight, de 2016. Sua atuação contida e comovente deu vida a um dos retratos mais poderosos da homossexualidade negra do cinema. O filme, vencedor do Oscar de melhor filme, foi uma revelação.
e Trevante esteve no centro de sua tempestade silenciosa. Nascido na Louisiana e criado no Texas, Rhodes foi atleta de atletismo antes de se tornar ator. Ele competiu como velocista pela Universidade do Texas e conquistou o ouro no Campeonato Pan-Americano de Atletismo Júnior em 2009. Mas foi sua transição para a atuação que revelou um tipo diferente de força, baseada na vulnerabilidade emocional, particularmente em Moonlight, Sob a Luz do Luar, onde interpretou um homem gay que se confronta com sua identidade e desejo em um mundo hipermasculino. Desde então, fãs e críticos têm especulado sobre sua conexão real com o papel. Trevante nunca se identificou publicamente como gay, e não há informações confirmadas sobre sua sexualidade. No entanto, sua escolha de retratar Sheeran de forma tão autêntica, como um ator negro em ascensão, abriu portas para conversas que Hollywood havia ignorado por muito tempo. O que diferencia Rhodes é sua recusa em perseguir a fama. Ele atuou em Bird Box, O Predador e Mike, onde interpretou Mike Tyson. Mas ele se mantém extremamente reservado, raramente ativo nas redes sociais e ausente da cultura sensacionalista. Ele mantém o foco na arte, não nas manchetes. Em um mundo onde atores são frequentemente solicitados a revelar tudo, Rhodes desafia essa expectativa. Independentemente de se identificar com os personagens que interpreta ou não, seu trabalho deu visibilidade a narrativas queer negras que raramente eram tratadas com dignidade. Queen Latifah. Queen Latifah nunca precisou de um rótulo para impor respeito, como um Grammy, um Emmy, um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar. Ela construiu uma carreira de várias décadas que abrange música, televisão e cinema, quebrando barreiras para mulheres negras e redefinindo o que significa ser poderosa e, ao mesmo tempo, ser ela mesma sem remorso. Desde seus primeiros dias como rapper pioneira no final dos anos 1980 até seus papéis de destaque em Living Single, Chicago e Bessie, Queen Latifah, nascida Dana Owens, sempre desafiou as expectativas. Mas, embora sua carreira tenha se desenvolvido sob os holofotes, sua vida pessoal permaneceu firmemente protegida. Durante anos, tabloides especularam sobre sua sexualidade, apontando rumores de relacionamentos de longa data e sua recusa constante em se conformar com a ideia de abertura de Hollywood. Ela nunca se rotulou publicamente, mas suas ações falaram mais alto do que qualquer manchete. No Better Awards de 2021, ela encerrou seu discurso de aceitação com um orgulho sincero e feliz e um agradecimento a Ebony, que muitos acreditam ser a coreógrafa Ebony Nichols, sua parceira de longa data. Essa confirmação silenciosa bastou para milhões. A abordagem de Queen Latifah à visibilidade tem sido profundamente pessoal. Em entrevistas, ela explicou que sua decisão de permanecer em silêncio por tanto tempo veio do desejo de proteger seus entes queridos. Não por vergonha, mas por cautela. Para as mulheres negras no entretenimento, o duplo fardo de raça e gênero já limita a liberdade. Sou queer. Além disso, disse Latifah certa vez, era mais uma armadilha na qual as pessoas tentariam te prender. Hoje, ela continua a liderar com autenticidade. Como estrela do reboot de Equalizer e uma voz respeitada tanto na música quanto no ativismo, ela prova que a representação nem sempre precisa de um microfone. Às vezes, só precisa de presença. Morris Chestnut. Por mais de 3 décadas, Morris Chestnut personificou um certo tipo de protagonista em Hollywood, forte, confiável e irresistivelmente atraente para as mulheres. De seu papel de destaque como Ricky em Boys in the Hood, de 1991, às suas interpretações refinadas na série The Best Man e em The Resident, The Fox, Chestnut tornou-se um nome conhecido e, para muitos, o padrão ouro da masculinidade negra heterossexual nas telas. Mas com essa imagem veio uma expectativa rígida, que ao longo dos anos tem gerado conversas discretas, porém persistentes, sobre sua vida privada. Apesar de ser casado com Pam Bice desde 1995 e ter 2 filhos, Chestnut tem sido frequentemente alvo de especulações nos círculos do entretenimento. É importante notar que ele nunca se identificou publicamente como gay, e não há evidências concretas que sugiram o contrário. No entanto, os rumores persistem, não por causa de escândalos, mas por causa da forma como a cultura de Hollywood continua a lidar com a intersecção entre raça, fama e sexualidade. Por que os boatos perseguem certos homens mais do que outros? No caso de Chestnut,
pode ser devido à sua personalidade discreta fora das telas, raramente envolvido em polêmicas e raramente compartilhando demais. Sua natureza reservada tem sido um convite à projeção. E em um cenário midiático, onde o silêncio é frequentemente mal interpretado como segredo, é fácil ver como as perguntas se enraizam. Mais importante ainda, sua história, verdadeira ou não, é emblemática de uma questão maior. Atores negros raramente têm espaço para explorar, expressar ou mesmo sugerir fluidez em sua identidade sem arriscar suas carreiras. Independentemente de Chestnut fazer parte da comunidade LGBTQ+, ou não, o fato de a questão em si permanecer tabu em 2025 diz mais sobre a indústria do que sobre ele. Chestnut continua atuando, escrevendo e inspirando. Em 2015, lançou o best-seller The Cut, um guia de condicionamento físico e disciplina, consolidando ainda mais sua marca como modelo de controle e força.